pretende firmar uma parceria com o setor privado para fazer publicidade dos melhores preços dos alimentos, estimulando a concorrência. O que acontece agora, segundo Alckmin, é que os ministérios vão fazer notas técnicas detalhando
elegante, as Amazonas Plus Size. Roupas do 44 ao 60 para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Oi, gente, boa noite, Bruna Chagas aqui, começando mais um Além do Crime Podcast. Gente, como vocês estão, hein? Tá tudo bem aí? Vocês vão botar ali, ó, o telefonezinho de vocês e conseguir mandar mensagem pro meu WhatsApp pra gente conversar, Pode ligar, mandar mensagem, não é pra ligar ao vivo não, é pra mandar mensagem, tá bom? Manda um oi de onde vocês estão assistindo a gente. E a galera do YouTube, por favor, o chat ao vivo é só ao vivo na hora, mas depois que o Além do Crime terminar, eu peço pra vocês comentarem, porque o comentário, ele engaja lá no YouTube, né? O YouTube quer ver que as pessoas estão gostando do programa, estão comentando, né? O que mais que eu tenho que lembrar, meu diretor? Tá, além disso, hoje tem... Não, acessem também sempre, claro, o nosso portal D24AM, né? Pra saber todas as notícias e também... sobre o Além do Crime, né? Fiquem lá de olho que tudo vocês vão saber das notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Além disso, hoje a gente tem, enfim, um sorteio dessa xícara aqui que eu vou pegar só um minutinho. Dá pra mostrar, meu diretor? Olha aqui. Coisa linda, feita com todo carinho. A primeira xícara do Além do Crime, branquinha. Pode ser sua, hein? Gente, compartilha lá no Instagram do Além do Crime. Corre lá. Além do Crime Podcast. Tem lá o post lá de sorteio. Comentem, coloquem lá 2 amigos no comentário, compartilhem no Stories e fiquem assim, ó, na torcida. Porque no final do programa, alguém vai ser o sorteado e ganhar aqui, ó, essa linda xícara aqui do Além do Crime, tá bom? Então, vamos lá agora, passando todos os recados, né? Cadê? Deixa eu abrir aqui minha colinha. Já abre, que eu quero que eu mostre os meus convidados, depois de todos esses recados. Né, gente? Agora eu vou apresentar quem está comigo aqui na bancada, começando por ele, o psicólogo Luan Benzaquem, psicólogo clínico, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, formado em terapia comportamental dialética, especializado em toque. Bem-vindo, doutor Luan. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar retornando aqui na primeira entrevista em 2025. Né? E isso, muito bem, maravilhoso. Sempre está com a gente. Você já conhece o rostinho, né? Quero também apresentar o doutor Gilvan Dácio, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, mestrando em Ciências do Direito, membro do Tribunal de Ética da OAB Amazonas, membro da Comissão de Prerrogativa da OAB Amazonas, membro e palestrante do projeto Reeducado TJM, palestrante motivacional. Né, doutor? Já teve a semana passada aqui, mas hoje ele está de volta. Obrigada mais uma vez. Sim, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder aqui contribuir de alguma forma, tá? E me sinto aqui à vontade com os colegas, né, de alto nível. Vim aqui para aprender também. E também ainda, claro, completando esse timaço que hoje eu convoquei, né, pra gente falar desses casos seríssimos, é o Danilo Areosa, crítico de cinema associado à Abracine, escreve para o Cine 7 desde 2015, onde ministra cursos e participa dos podcasts. É um dos organizadores do especial de horror do site. O cinema é um hobby que alimenta desde a infância, quando virou andarilho pelas locadoras de Manaus. E além disso, ele também é psicólogo, então aqui ele não tá também só para falar de filmes e séries de terror e crimes, ele tá aqui também como psicólogo, a gente vai usar um pouquinho isso, né, Danilo? Bem-vindo! Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Bruna, né? Uma honra participar aqui juntamente com o Luan, que estou conhecendo hoje, né? Dr. Gilvan já conheci ano passado quando participei do programa, então vai ser uma troca de conhecimento, como ele falou, né? É sempre bom que a gente vai escutando as interações e vai aprendendo sempre um pouco mais, né? Uhum. Então hoje eu tô aqui meio como uma dupla personalidade, né? Falar um pouco sobre o olhar do cinema em relação aos casos de sequestro e também trazer alguns conhecimentos da psicologia em relação a essa parte criminosa aí, o que é que se passa em alguma dessas mentes, vamos dizer assim, pesadas, perversas, né? Perversas no que eles realizam. Gente, falar nisso, vamos já, chega de mistério, vou pedir agora do meu diretor o caso do dia. Roda aí com a locução do meu amigo Ayrton Martins, o melhor locutor de Manaus, hein? Roda!
O crime de sequestro é extremamente cruel e repugnante. Causa grave sofrimento físico e moral para as vítimas e também para a família, que também carrega a dúvida se a pessoa sequestrada está viva ou morta. Em fevereiro de 2025, acompanhamos o caso de uma criança de 9 anos mantida em cativeiro dentro de um mini mercado. O local possuía um alçapão secreto construído pelo proprietário morto Marco Jacob, de 61 anos. Os vizinhos relataram comportamentos suspeitos do homem que utilizava doces para atrair crianças. A vítima foi resgatada após uma vizinha encontrar imagens de uma câmera de segurança que ajudaram a localizar o cativeiro. Ela foi descoberta amarrada e amordaçada, com indícios de abuso, e foi levada para atendimento em Porto Alegre. O suspeito foi agredido até a morte por moradores revoltados com o crime. Para saber desse e outros casos de sequestros, continue acompanhando o Além do Crime Podcast. Pois é, né, gente? Como vocês puderam acompanhar aí na narração do Ayrton, é um crime hediondo. Sequestro é aquela coisa, né, gente, que deixa a gente angustiado, porque você não sabe se a pessoa está sendo torturada, se está viva, se está morta, né? A gente fica nessa dúvida. Eu quero já começar com o nosso advogado aí, criminalista, e aí ele veio hoje para ajudar a gente nessa parte do sequestro, né? Nesse crime que abalou o Brasil agora no final de fevereiro, né? Foi agora, finalzinho de fevereiro. E inclusive foi quinta-feira passada que eu soube na hora que eu tava chegando aqui pra fazer o Além do Crime. E o pessoal, Bruno, tu vai falar de sequestro na semana que vem? Eu falei, vou. Mas desse caso aqui me mostraram. E pra mim, assim, foi um caso que me chocou, porque é uma criança, a gente sempre, né, quando criança sempre mexe mais. E eu queria que o Dr. Gilvan pudesse falar sobre esse crime, assim, o que é, além do sequestro, o abuso também que a criança sofreu, né? Qual crime, como é que se encaixa? Eu queria que comentasse um pouco dessa parte do direito mesmo. Nos termos jurídicos, né? Isso. O crime, hoje, nós conhecemos como um crime de sequestro, mas antes ele era conhecido como rapto, né? Hoje a gente não usa muito essa palavra rápido, ela saiu de cena porque ela foi revogada, né? Esses artigos antigos, ele foi revogado pela mesma lei que revogou o crime de adultério. Que adultério antigamente era crime, hoje não é mais, né? Então aí tirou-se a palavra rapto e aí começou a usar a palavra sequestro, né? Sim. Ele abrangiu outras áreas, porque o sequestro comum, ele era só pegar a pessoa para algum fim ali e deixava mantido ali em cativeiro, né? Já esse aqui é um sequestro qualificado, porque o autor do crime, ele sequestra com a intenção de ter ato libidinoso com a vítima. Então o interesse dele é o quê? É ter relações ali, abusar sexualmente da vítima, né? Então se torna-se um sequestro já, um crime hediondo, né? Um crime mais bárbaro, já tem essa agressão física, além da moral, da psicológica, né? E ele é um crime que ele abala toda a sociedade, principalmente a família da vítima, né? Porque quando há uma situação de sequestro, a família fica esperando aquela ligação que a gente vê em filme, aquela coisa toda, para pedir ali um valor, que aí já é um outro crime, ali já é... Que nem sempre acontece também, o né? sequestro, né, por extorsão, já que há um valor, né, em relação a receber ali em troca da liberdade da vítima. Mas nesse caso aqui não, ele é um sequestro, é um crime gravíssimo, hediondo, com uma pena muito alta, né, de 12 a 20 anos, e aí tem as outras penas que podem ser acumuladas, se ato contínuo. Nós temos casos, esse aqui foi rápido da criança, né? Sim, eu já ia chegar mas nisso, tem né? casos de 10, 15 anos, né? Depois a gente vai falar de um caso de uma moça que foi 18 anos, 18 anos. Aí nós vamos fazer um breve cálculo aqui. A pessoa, ela foi sequestrada com o intuito de ser abusada sexualmente, trancada em cativeiro. No caso dele é criança, né? Não 18 anos. Vamos supor que ele abusou dela uma vez por ano. Nós temos aí um crime continuado 18 vezes, né? Se for uma vez por mês, né? Uma vez por semana, todos os dias. Então, assim, a promotoria, na hora de fazer ali a denúncia, ela vai colocar todos os artigos, né? O que ela puder das agravantes, né? Para a pena ser bem alta, né? Então, pelo olhar jurídico, seria basicamente isso aí.
Entendi. Sendo bem amplo, né? Isso. Mas no caso, e agora no caso dele, a gente, desse caso do Rio Grande do Sul, né? A população não aguentou, ficou revoltada e fez aquele famoso nichamento, né? Na verdade, que Isso. Ela matou o cara, né? Acontece Assassinou muito em no todo, interior, não só né? no Brasil, acontece muito em todo. Ontem foi o quê? Não, ontem foi quarta, né? Terça-feira Sim. eu recebi uma ligação de uma cliente desesperada porque um parente foi acusado de ter abusado de um adolescente, né? Menor de 14 anos. Para deixar bem claro aqui, ó, o estupro de vulnerável, a pessoa tem que ser menor de 14, tá? Ok. Ah, mas ela consentiu, que foi no caso dele. Ele falou, não, mas o garoto que veio atrás de mim, ele consentiu. Pra justiça isso não importa. Interessa. Não importa. Reforce isso, É por favor, bem menor de reforçado. 14 anos, é estupro de vulnerável, tá? Mesmo Então, ele dizendo que quer, não mesmo é, ele dizendo gente, que é quer, crime. Não é tese defensiva, não É. cabe hipótese nenhuma, Nunca, tá? A lei é bem jamais. clara. Então foi menor de 14, estupro de vulnerável. O maior de 14 houve o consentimento, beleza. Tá, mas nesse caso que aconteceu essa semana, não foi um menor aí, tinha 13 anos. Então, esses crimes contra a criança acontecem muito em todo o Brasil. E a sociedade, como ele é um crime perverso, ele é um crime tão violento, porque ele não só aquela agressão física, porque ela vai deixar sequelas. Que aí o doutor vai entrar na parte dos psicopatas, que isso afeta a psicopatia dele lá no futuro, né? Como tive os assassinatos aí sérios, os psicopatas sempre tiveram alguma experiência por essa parte do estupro, pela sequela deixada por esse crime. Então a sociedade ela fica revoltada. Aqui no Amazonas não é diferente. Aqui na capital ainda há um policiamento reforçado por esse tipo de crime, aí a população não consegue arrancar o autor de dentro da viatura. Mas no interior, tem vários casos aqui, se a gente for pesquisar, que eles adentram ali a delegacia, arrancam o criminoso de lá. Tivemos agora um caso recente, né, de um senhor que queimaram ele lá, né, na frente da delegacia, a população foi lá, lixou, queimou, porque tinha estuprado um bebê, né? Ai, minha Então, Nossa assim, Senhora, muito a sério. sociedade, ela mata primeiro e pergunta depois. Porque depois a polícia vai fazer aquela investigação para ver quem participou, porque a gente deixa bem claro aqui, a gente sempre deixamos, Bruno, vamos deixar novamente. Vamos deixar novamente, Fazer justiça com as próprias mãos é É crime. crime, bem lembrado Tá? também. É crime. Então, a pessoa que quer fazer ali a vingança, porque a lei brasileira, as pessoas falam mal da lei brasileira, mas a lei brasileira ela é muito linda. E ela é muito completa. Eu acho nosso direito penal assim, fantástico. Porque ele tem um pouquinho da filosofia ali europeia, pouquinho da filosofia americana, né, junto com os intelectos brasileiros. Então você tem uma lei que ela respeita a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Ninguém no Brasil pode ser julgado sem passar por um processo legal. Sim. Não é a época da Inquisição, não é a época da medieval, que olha, foi o fulano, traz ele e mata. Não tinha eu julgamento. sonhei que foi a mulher que era bruxa, né? Exatamente. Teve isso, né? Tinha muito isso. A pessoa só era acusada e Não tinha já prova, ia não para tinha nada. exatamente. Já a lei brasileira não, ela assegura isso, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, justamente para não cometer uma injustiça contra alguém. Porque em alguns casos, eu já tive cliente que era inocente, e a gente conseguiu provar lá que o cliente era inocente, e depois apareceu o culpado. Mas se não aparecesse, se não houvesse provas, se não houvesse as filmagens, entendeu? Seria um inocente condenado. Então isso acontece, e a lei brasileira é muito preocupada com isso, ela respeita esses princípios que eles são, né, não são negociáveis, né? A justiça respeita muito aí o devido processo legal para que não haja uma injustiça. Então, o pior dos malfeitores, o cara pode ser o pior criminoso do mundo, ele tem direito a uma defesa, ele tem direito a um advogado, tá? né? As pessoas não podem chegar lá, vamos pegar, vamos matar, vamos esfolar, vamos queimar. Isso Até é crime. nos direitos humanos, né? Exatamente. Ai, mas ao mesmo tempo, não Deus o livre fazendo apologia dessas coisas, que eu acredito na justiça, né? Mas na verdade, isso vai mais pro psicólogo também, né, Luan? Como que um pai segura, por exemplo, isso? E o pai dessa menina, eu queria pelo menos dar uns tapas na cara dele, mas não pode, tem que lembrar que tem lei pra isso, né? Que não pode fazer o que a gente quer, né? Mesmo que Tô você falando tendo isso com ódio aí, na eu dor do posso contar uma coração. historiazinha? Pode, claro. Eu tenho muitos processos de estupro, né? Bastante. Tem um chama para isso. Nossa. Aí o que aconteceu? Eu fui defender um rapaz que ele era até da igreja, ele tinha 12 anos, e ele tinha abusado de uma criança de 7. E a criança era apaixonada por ele. Aí ele foi para menor infrator, blá, blá, blá e tal. E aí a justiça do menor infrator, ela tem 45 dias para julgar. Se não julgar, ele tem que ser posto em liberdade. E ele já estava com 50 dias. Então nós fomos para audiência, isso foi lá em Iranduba.
E aí o juiz teve que soltar. A assistente social disse, olha, o juiz não quer mais ele lá, só tem que resolver aqui. Nós não vamos levar ele de volta na viatura. E aí fiz aquele pedido, fiz a argumentação todinha, o juiz teve que soltar. Quando eu saí na frente ali do Fórum de Iranduba, você dá de frente na praça, né? O pai chegou lá comigo com uma cara e disse, eu vou dar um tiro na tua cara. Só que eu não sabia que ele era o pai. Olha o risco que eu estava correndo. Tu também né? estava correndo, né? Sim, aí eu peguei, sentei com ele, conversei, fui explicar, porque primeiro eu quis saber quem era, né? Depois ele se apresentou e tal. Aí eu cheguei com ele, sentamos, tomamos um café, fui explicar, olha, aconteceu isso, tal, por causa disso, mesmo que não fosse eu, o Estado ia pagar um defensor público, porque ele não pode ser julgado sem um advogado, não pode. Coisa, né? O advogado, ele tem um papel fundamental na justiça. Sem um advogado, os processos não andam, a justiça não anda. Nada funciona sem um advogado. Como nada funciona sem um juiz. Sim. Que o juiz, ele é o cara que está ali para julgar. Ele ouve as argumentações do Ministério Público, ouve a defesa aqui do advogado e bota na balança e vê quem tem prova, quem tem razão, quem assiste ali e dá a sua sentença em cima daquilo ali. Tá? Então, os três ali, segundo a lei, nenhum é melhor que o outro, nenhum é mais autoridade que o outro. Os três estão em mesma autoridade, tá? Desde que haja respeito mútuo entre as três partes, né? Mas, assim, se a pessoa está presa ou se ela está sendo condenada e ela não tem condições de pagar um advogado particular, o Estado tem que dar, é obrigatório, dar um defensor público para ele, tá? Sim. Isso é lei. Então, se não tiver isso aí, cabe nulidade do processo, tá? Deixar isso bem claro. Maravilhosa essa explicação, né? Mas, gente, lembrando, é crime, tá? Não pode deixar ninguém, não pode matar ninguém, não. Se aconteceu isso, chama a polícia, tem que ser julgado, né? Acaba sendo um criminoso também. E lembrando também Criminoso que responde gente por homicídio. adulta não se envolve com crianças, né? Menor de Não. 14, 15, 16 não pode, tá? Por favor. Nem se a pessoa quiser. Não existe isso, né, Não doutor? existe. Vamos lá. Vamos agora para essa parte. Se ele tivesse sobrevivido, né? Essa Sim. situação, como é que seria? Ele pegaria quanto tempo? 20 anos, será? No mínimo. Porque, no mínimo. que ele tava lá, aquele ali meio premeditado, que era um alçapão, né? E falar nisso, vamos assistir o resgate, meu diretor, vamos botar o resgate na tela para as pessoas lembrarem. Aí, por favor, deixa eu aumentar aqui. Tá certo? Calma, querida. Calma, confia em mim, o tio tá aqui, tá? Esse é o pai dela, né? O policial. É o policial. No fundo da casa velha. Gente, já pensou? Olha aí, uma coisa horrível. Um mercadinho. Tô te ouvindo. Aqui, ó. Tira tudo do lugar, tem uma coisa no fundo da casa velha. Isso aí, gente, pra quem tá assistindo tio- agora, o tio tá é aqui, o resgate calma, da garotinha calma, de 9 calma, anos que calma. foi sequestrada e abusada por um No chão, cara, no por um chão. senhor idoso No de chão, 61 vamos. anos, dono desse lugar aí. Filho da puta. Oi! Polícia da... Conveniência ali. É aqui, ó. Tira tudo de cima, ele tapou, meu. Aqui, ó. Não deve ser isso. Deve Vai ser... encontrar um pouquinho. Lá por lá eu escuto. Mas eles mais ouviram a voz dela, né? Eles ouviram o grito. Ela vai guiando ele. A casa é um labirinto. Horrível. Isso aí a gente vai já aí conversar. Foi o caso que foi descoberto. Você Calma. sabe quantos? Eu ia perguntar isso. A Quantas? polícia tá aqui. Será que ele tinha outros, né? Que ele prendeu aí nesse alçapão? Vai aparecer? Gente, quantos bares tem no Brasil assim? É aqui. Ai, gente, que angústia, né? Os pais dessa criança. Calma, mano. Calma, vai cair nela, calma. Vai no chão. Era um alçapão, né? Vai aparecer. Depois o diretor vai colocar as fotos que eu baixei. Eu achei as fotos da polícia. Gente, muito escondido. Calma, Rayana, calma. Oh, A gente tá meu chegando, calma. Calma. Tem que ver. Ei, Calma. tá bem? Calma. Ah, meu Tá amor. com fio. É o pai dela que tá junto, né? Não sei se é o pai dela. Eu sei que é a polícia, Vai né? ter diretor das investigações. Calma. Oh, meu Deus. Ela não fala o policial. Eles vão mostrar, Nesse eu acho. momento parece que ela... O cara. Aí ela se desespera. Ai, pegaram Aí ele. pegaram Calma, ele. querida. Calma, confia em mim, o tio tá aqui, tá? É, o tio tá aqui, ó. Ai, gente. Eu não aguento, eu tô toda arrepiada, porque criança, eu acho que não se mexe com criança, né? E ali, o senhor viu, né? Tinha um alçapão, era um alçapão. Tu acha a foto aí, meu diretor? Tem um alçapão, eu botei.
pra gente ver, que eu quero mostrar pro pessoal que tá aqui assistindo a gente. E ali, o que é premeditado, né? Pra mim é premeditado um negócio desse. Não pode ser premeditado, doutor? Ele fez isso com a intenção. De deixar Com ela e certeza. sabe Deus quanto tempo. E geralmente Quantas vítimas também. E geralmente a gente observa Olha a toda foto lá, ó. essa questão do controle que eles têm, né? E geralmente Pessoas são amam. lugares, né, com espaços pequenos, né? Ele já comprime um pouco até mesmo as pessoas A vítima pelo ali. cenário em si, né? Ele já coloca a pessoa num local. A gente depois vai discutir outro caso que também era Sim. também um local muito pequeno, né? E tudo bem cuidadoso para disfarçar, né? Aí Uma deu pra ver, né? Tinha um deu monte pra de... ver, Ele em cometeu cima- um erro gravíssimo, porque eu não vou falar, que é pra galera Meu não dar Deus, mas ideia, ó, qual foi o erro técnico Pra dele. corrigir, né? Mas Mas- graças a Deus que ele cometeu esse erro. Ainda bem, mas assim, pode ver que tinha um monte de caixa, né? Sim, de sim. refrigerante, vamos dizer que é de cerveja. Quem que ia saber que teria uma criancinha ali? Eu vi na notícia que o pai parece que tinha ido na conveniência e o som tava muito alto. Sim, sim. Aí se incomodaram com isso, né? Os vizinhos. Na verdade, também. o pai chegou a questionar com ele Um- dias antes, né? Se ele teria visto e viu que ele tava. Isso. Ele ficou nervoso e tal. Então ele achou aquela atitude meio suspeita. Ele É. começou a Eu monitorar. não ele. lembro se ela ficou Aí 2 dias. pegaram uma imagem, né? Acho que 3 dias. 3 dias, eu né? lembro que foi rápido, mas é horrível pra quem tá lá, né? claro. Uma deve ser sabe Deus o que passou na cabeça dessa criança. E aí eu já entro pra ti. Como é que fica, né, a cabeça da criança depois É, não- de 9 anos? Porque, e também depois a gente precisa orientar a população, porque Exatamente. parece que a bichinha caiu naquele golpe do picolé, né? Então, não sei se o que eu li na imprensa. Sim, Né, que eu não cheguei a falar com o delegado daí, mas no futuro eu quero pegar uma, nem que seja uma sonora. sim. Mas é isso, né? Vamos do início, É, vai. no caso, pelo que eu vi no noticiário, ela tinha pedido do pai pra ir dar uma volta na praça, alguma coisa assim perto de casa. E nessa passeio dela, ela passou na frente da conveniência do abusador, né? E ele atraiu ela através do picolé. Então, nesse caso aí, ele utilizou ali uma vulnerabilidade da criança. Então, nesses casos, é sempre bom a gente alertar os pais, né? Com uma criança abaixo de 9, 10 anos, 12 anos, não importa a idade ali, sempre tá acompanhando. Quer que a criança brinque na rua? Vai acompanhar o filho na rua, né? Pra monitorar ali tudinho. Porque a gente não sabe a maldade das pessoas, né? A gente não tá escrito na testa É. de ninguém. Então, esse era um senhor, né? Às vezes Tá uma aí, pessoa tá na comum, tela, gente. Exato. né? Tá na tela, ele bem, tipo, 61 anos, deve ser dono desse mercadinho, né? Quem que vai desconfiar? Pode ver que ele tem um perfil assim meio sedutor. Então, ele com certeza deve seduzir ali de alguma maneira. As pessoas deviam seduzir. E geralmente essas pessoas, elas passam meio como pessoas comuns, Exato. né? Parece aquela pessoa que você encontra todo dia, é simpática, né? Ela não é uma pessoa assim que chama muita atenção, é às vezes cordial, educada. Exatamente. E isso acaba mexendo com a própria vulnerabilidade, né? São Exato. pessoas muito estratégicas, elas têm um conhecimento de saber onde é o ponto fraco que ela pode agir, né? Então, se aproveita muito disso, Sim. né? Então, são pessoas assim que quando a gente observa, são muito organizadas, né? Muito. Algumas até com alguns toques, Aham. né? É bem comum observar essa questão do toque, né? Um certo comportamento ali do transtorno obsessivo compulsivo, porque elas planejam isso muito bem, Muito né? planejado. Né? Então, assim, praticamente elas utilizam a inteligência dela, o que a gente chama pro mal, né? Às vezes podia já estar até observando ali, né? A Já, criança. com Ai, certeza. meu Deus, Ó, é verdade. Poxa, essa criança anda muitas Sozinha, vezes sozinha, é. então deixa eu chamar ela aqui. Oferecer Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Uma coisinha, um bombom, um picolé, até dinheiro às vezes, né? Sim. Dificilmente essas pessoas que organizam e planejam, elas atacam a esmo, né? Não, Então, é. geralmente, elas observam uma pessoa específica. Ponto de vulnerabilidade mesmo. E aí elas vão traçando, vamos dizer assim, um perfil da pessoa, o que é que ela faz durante o dia, se for uma criança, por onde é que ela está andando. Então, assim, A volta da escola é sempre É, perigosa, né? isso. Então, assim, são Podemos tirar pessoas o que olho das observam crianças. bem esses aspectos. E nesse caso ele é um abusador, né? Hoje a gente chama ele de ele- pedófilo também. Não, Como no é que caso é? do pedófilo, ele tem uma parafilia. Então, muitas vezes o pedófilo não chega a cometer o crime. O doutor, o psicólogo, ele também pode estar me ajudando nisso. E o abusador ou molestador, ele chega a praticar o crime. Então, o pedófilo, muitas vezes, ele pode transitar do pedófilo pro abusador. Mas, quando é casos isolados, assim, então tem casos que o pedófilo, ele apenas
Ele deseja ali a criança, mas não ou consuma o ato, né? Isso, não Ele chegar... tem dificuldade por causa muito do trauma Isso, de também. realizar, porque ele tem É uma essa questão, parafilia, né? uma parafilia por causa do trauma que ele tem sexual. Então ele não consegue praticar o ato em si, né? Sim. Bem diferente, por exemplo, do que a gente chama do predador sexual, Sim. né? O predador sexual, ele já é uma pessoa mais ativa. Ele tem um trauma sexual, né? Mas ele consegue cometer o ato, né? cometer o ato em si, né? E esses são os casos piores que a gente Isso. observa durante Que é esse alguns que a gente vê casos, muito, né? o de Cleveland, né? O caso depois que a gente vai discutir aqui da Natasha, né? Natasha, São pessoas assim que são realmente predadores, né? Então são pessoas assim que o prazer está em causar o sofrimento, a Isso. dor. Então Sim. eles sempre Não trabalham é a no- imagem. Não é no ato, muitas vezes, é no prazer de causar a dor ou Isso. de machucar a vítima. Às vezes não é utilizando comentários de baixo escalão, colocando a pessoa em comparações com animais, entendeu? Objetificando Ai, a pô, já vítima, pra esse né? caso, a gente vai já por causa Então, da assim, Natasha que é nesse Isso, e viés. tem muitos esses aspectos que o predador ele faz isso, né? O prazer dele inicialmente está Machucar mesmo. em machucar assim mentalmente a vítima, né? Fragilizar ela fisicamente, né? Sexualmente, né? Fazer comentários impertinentes para depois consumir o ato em si, né? Então são essas coisas que às vezes a gente observa No em caso desse comportamentos. do Rio Grande do Sul, né? Foi no Rio Grande do Sul. Ele já tinha cometido outros crimes, né? De feminicídio. Então isso tudo também a gente é verdade, precisa... eu li isso também. Precisa estar atento, Que ele já né? tinha cometido alguns outros delitos, crimes, né? Outros crimes. São muito poucos assim os casos, Bruno, que se a gente for pegar a história pregressa, né? O doutor aqui tá mais por dentro. Mas assim, dificilmente você vai encontrar pessoas assim que nunca cometeram Foi sem delito. querer, foi só aquele momento. Ou tem né? algum caso, por exemplo, de uma violência doméstica, um ataque de feminicídio, né, uma agressão na rua, né? São pessoas assim que eles apresentam histórico. Assim, não me lembro assim de um caso assim que, olha, a pessoa nunca teve nada, né? Então, geralmente tem um rastro ali que passa batido, né? É muito comum a gente encontrar nesses casos falar, não, mas o cara era comum, né? Ele era uma pessoa gentil, É verdade, bom. sempre O Ariel mesmo Castro modo, do Sequestro de Cleveland, ele traz muito isso. Toda a vizinhança, não, era um cara muito legal, na dele, Dava né? carona pra todo mundo, Dava era carona, né? divertido. Mas aí você puxa o histórico dele, ele já tinha lá agressões contra a ex-mulher, né? Brigas de rua, né? De bar, né? De bar. É. Então, Ai, tem um Ariel, histórico ali. Quando horrível. você vai fiscalizar ali, meter a cara, você consegue descobrir que essas pessoas, eles deixam algum histórico no passado, né? Sim. Gente, que coisa. Pesado, né? Nosso bate-papo hoje. Mas eu vou aproveitar, vou dar uma friada aqui. Vou né? aproveitar e fazer o meu merchanzinho da Darkside, nossa parceira. Dá pra mostrar daí, meu diretor, ou eu pego o livro? Eu sempre erro. Consegue me passar aqui, doutor Gilvan? Alguém, o Danilo? Esse livro eu nem abri ainda, tá, gente? Esse livro é, claro, da Darkside. Darkside? Dessa vez não é da Darkside, não briguem comigo, tá? Mas eu precisava falar dele porque tá na... Não sei se vocês acompanharam, mas parece que estão descobrindo aí a verdadeira identidade do Jack Stripador, que foi o maior mais famoso serial killer, né? Ainda tão nessa. Não é esse livro. Esse livro fala sobre o Jack, na verdade, a história não contada das mulheres assassinadas pelo Jack Stripador. Então é um livro raro, de uma outra editora, da Wish. Mas assim, pelo que eu li sobre ele, eu não abri, tá? Porque eu tô guardando ainda, tem muito livro pra ler. Mas eu acabei comprando porque ele é um livro vencedor de prêmios, tá? Teve 2 prêmios que ele venceu e fala das 5 vítimas, por isso que é The Five. São as 5 vítimas, olha aqui, sem querer, saiu o preço aqui. Mas fala dessas vítimas, porque a gente sempre esquece, a gente acaba falando do serial killer e não fala das vítimas, né? E no caso delas eram garotas de programa lá em Londres, então acho que vale a pena a leitura para quem gosta de true crime, né? O Jack Stripador talvez seja um dos casos mais misteriosos quando a gente fala de serial killer, né? Porque assim, ele cometeu 5 crimes, desapareceu da face da Terra, né? Dizem até que ele morreu no Brasil, né? Tem essas lendas tem aí. toda uma conspiração, né? De quem ele estava envolvido ali com alguns elementos da maçonaria, entre outras coisas, né? Então, é uma história tão misteriosa como conspiratória, né? Envolve vários aspectos, eu acho que tem várias adaptações, tanto de cinema, livros, né? Tem do inferno, do Mu. Então, assim, é um caso assim que até hoje
vem sendo revisitado e sempre com novidades interessantes. Vai E lembrar aí, que é Jack o Estripador, né? Eu sempre confundia chamar de Jack o Estripador. Mas dizem que o povo chama assim de né? Jack por causa disso, né? E são Jack, vários é. filmes, Eu sempre séries confundi. e minisséries E que livros, vale a e pena. livros, e livros. É. Mas dê uma olhada, se eu não me engano, saiu uma reportagem, não sei se foi na BBC, que realmente eles estão quase chegando. Parece que tem uma suspeita já de um cara que já foi suspeito na época, só que parece que teve um comprador de uma das Sharps das assassinadas mulheres, uma das 5, e aí que nesse pegaram o DNA. Tipo, tem uma história toda meio mirabolante, mas parece que pode ser palpável. Ainda não foi batido, mas tá o pessoal de True Crime tá falando, A né? identidade do... Outro dia eu trago, semana que vem, que eu vou dar uma estudada melhor e eu aviso pra E vocês. assim, Bruna, eu acho que também traz um pouco dessa questão da violência contra a mulher. A gente observa desde Sim. aquela época, né? Eram prostitutas, né? Por isso que elas não mereciam uma atenção Coitados, da própria parte da polícia. A margem, né? Marginalizadas. E a gente observa também um pouco desse olhar hoje que a gente tem ainda Sim. em relação às mulheres, né? Da violência que é feita. Não, é porque ela que seduziu o cara, ela que A instigou roupa que ela tá isso. vestindo. Ainda tem Isso. muito esse estigma Então a gente aí, né? vê o quanto a história ela vai se repetindo, né? Lá no passado, lá no Jack Estripador. 1888, E alguma coisa, né? e em pleno 2025 a gente ainda vê muitos crimes violentos contra as mulheres, né? Abre o jornal agora, entra na internet, você sempre está observando um feminicídio. Né? É. Então, pouca coisa mudou. Me fez lembrar daquele filme lá do Perfume, né? Do João Perfume. Batista. Também, Perfume. Perfume é o livro é maravilhoso também. E o Clássico filme também. serial Clássico. killer, né? Efeito Também. borboleta também. Gente, só pra falar, porque eu Sim. acabei não trazendo, porque na minha cabeça esse livro era da Dark Side, tá? Foi um erro meu. Mas esse aqui, a Dark Side não vai brigar comigo, mas eu trouxe aqui o que eles me deram pra quem compra bastante também, eles dão pra gente, né? Divulgar. Olha que coisa linda. Dá pra mostrar aqui, meu diretor, mais ou menos, aquela faixa amarela, né? Crimson. Isolar a cena do crime pros peritos. Eles mandaram pra mim recentemente, quero Não agradecer. pise nada na cena Eu do não crime. mexo nela. Meu marido queria mexer. Eu digo, não, isso é só pra enfeite mesmo. Então, assim, pra quem quiser, né, acessem lá a Dark Side, que tem muita coisa bacana de livros sobre serial killer. Esse aqui é um especial que eu trouxe à parte, sem querer, achei que era da Dark Side, mas também vale a pena, porque são as histórias das mulheres, e isso vale muito. Vamos pro segundo caso, gente? Vamos. Mas antes, não deixe de curtir a gente, comentar. Eu preciso dar um alô aqui, né? Já ia Já passar botou a roupa. o alô pra galera. Vamos lá, quem tá assistindo a gente? A Sônia Almeida, Bosco Gonzaga, Cleide Gonzaga, a família que tá em Boa Vista do Ramos assistindo Além do Crime. Alessandra Penha, eu quero, que é bem o sorteio, né? Botaram aqui. A Sônia Almeida botou, meu Deus, o ser humano perdeu o amor, respeito ao próximo. Como não se colocar no lugar da família das vítimas e procurar justiça de imediato? Muita gente, né, acaba se colocando ali. Mas não faça nada, pelo amor de Deus, chame a polícia, né? Sim. Maria Luísa, sucesso, Bruna. Sônia Almeida, paz, atenção redobrada com seus filhos. Dina Chagas mandou um coraçãozinho. Nádia Dácio, boa noite. Marluce Gonzaga, boa noite. Ione Melo, que horror, coisa triste. Sueli Ferreira de Almeida, parabéns, sucesso. Gente, mandem suas perguntas também, tá? Pode mandar as perguntas, o que precisar. Tinha alguém de Boa Vista do Ramos, né? o pessoal Já assiste visitei muito. lá, gosto. Eles gostam de crime, Uma de true cidade crime. Olha, maravilhosa. Tava olhando aqui que esse caso dessa garotinha foi no Rio Grande do Sul, né? De novo, mais um. Mais um caso. Porque a gente no falou Rio Grande semana do Sul. passada, né, do... Tem um bolo. contexto, Do tem um bolo. contexto também ali do questão muito dessa violência, né, que às vezes fica pouco sendo falada, mas o Rio Grande do Sul a gente tem observado os casos bem escabrosos, Polêmicos, né, a do bolo. Foi, a gente falou semana passada do bolo. Então, assim, Foi é horrível. uma região que também tem esse contexto também da violência contra a mulher, né? E aí a gente observa o quanto isso também... Às vezes a gente tem aquela visão que é o norte, o nordeste, onde esses crimes acontecem, mas a maldade humana eu acho que está Tá em em todo- todo, tá em em todo todo lugar. canto, né? Não todo foi canto. pra... Envolve Foi, muita coisa. foi em Porto Alegre, aquele das crianças que eles pulou o muro, esse eu ainda vou falar aqui. Que pulou o muro e fez uma chacina numa creche. Foi lá Sim, também, acho que foi em foi Porto pro Alegre, não sul lembro também. agora, foi pra lá. Mas, gente, vamos pro próximo caso. Já mandei o alô aqui. A gente manda as perguntas, assim, dá tempo. A gente começou um pouquinho atrasado, a gente vai ficar um pouquinho a mais. Aí, aproveitar os nossos especialistas que estão aqui à nossa disposição, né? Vamos lá. Eu vou dar uma lida porque eu não pedi caso do dia, mas a gente vai falar porque tem a ver também, porque é um sequestro que
foi em 98. Deixa eu ler aqui pra vocês. Caso da Natasha Campucci. Meu diretor, você pode botar as fotos aí, deixar rolando as fotos da Natasha? Enquanto eu vou falando a história, né? Não é a voz do Ayrton, mas é a minha mesma. Esse virou até livro, virou filme. De sequestro à fuga. Natasha Campucci ela relembra nesse livro os seus 3.096 dias em cativeiro na Áustria. Era amanhã do dia 2 de março, olha março, de 1998, quando Natasha Campucci, 10 anos, foi desviada de seu caminho à escola. Ela saíra de casa sem se despedir da mãe, após uma briga. Ela lembra, né? Na lembrança de Natasha, o ato do sequestro se deu numa coreografia perfeita. Ela foi carregada à força por um homem. Tem foto, pode passar. Tem foto dela do filme sendo carregada por ele. Cadê? Carregada à força por um homem e colocada dentro de uma van branca, com destino a Strashof, acho que é isso, Norderham, que é lá na Áustria, no interior da Áustria. Nessa cidade, a 50 quilômetros de Viena, Natasha permaneceria presa até 23 de agosto de 2006. O espaço entre essas duas datas perfaz a cifra que serve de título às Memórias do Cativeiro da Jovem, que é esse livro que a gente te mostrou, 3.096 dias, que virou filme também, né? Que pra mim é muito pesado esse filme, eu já assisti duas vezes, eu acho, umas 3 vezes, e era muito perto, porque a gente era criança, meio que bem novinhos, em 98. Então eu lembro desse caso. Nasci um ano antes. Oh meu Deus. Eu tinha uns 10 anos, porque eu nasci em 88, eu tinha 10 anos. Eu era um bebê. 97. Eu já tinha 18. Eu tinha 10 anos na época. E esse monstro aí que tá na tela, que eu não esqueço o nome dele, graças a Deus, que eu sempre esqueço o nome dele, sequestrou aquela menina linda. E tem um fato. E tem um fato que me chama sempre a atenção, que mostra no filme, eu não sei no livro, mas fala no filme, que ele pensou nela. Com a primeira vez que ele a viu na padaria, que ela tava pulando na mesa, ela sorriu. E aí ele ficou encantado com ela. Criou uma obsessão, né? Criou uma obsessão e já foi fazendo aquele quartinho horroroso lá, que a gente sabe que é embaixo da pia, não sei o quê, né? E foi disso que se deu, né, gente? Então, aquele lance. Depois a gente vai falar dos cuidados que a gente tem que ter com nossos filhotes, mesmo na escola, não sei o quê. Mas, assim, o que a gente pode falar desse caso, gente? Vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Já falei que virou filme, né? Esse filme. Vai passando, amigo. Vê se você mostra mais o filme. Nesse caso, a gente falou que foi um crime longo, né, doutor? A gente pode falar que foi um crime que demorou 18 anos, né? 3.000 dias. Sim. Como é que entraria? Porque é diferente dos americanos pra cá, a lei? Não entendi. A lei é diferente daqui pra lá? Sim, cada país tem no Brasil, uma lei diferente para sequestro, isso. Nesse caso Mas dela. Dentro do próprio Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Sim, né? verdade. Isso aí, tu falou que era onde? Na Áustria, na verdade, Faço nem ideia de como seja, mas eu tenho certeza que para esse tipo de crime os leis são lá severos. tem a pena de morte. Né? Pena de... eu acho que na Áustria E nesse caso dele, ele, na verdade, isso aí foi linchado e ele se matou nesse aí, né? Ele, no final, ele não aguentou e cometeu o autoextermínio, né? E aí ele não aguentou ela. Na verdade, ele estava tão acostumado a humilhá-la, a fazer tudo o que ele fazia com ela, aí deixou sem querer, ele esqueceu. No filme eu lembro bastante. É um caso assim, Bruna, que eu acho interessante, até para discutir o próprio perfil psicológico, né? Perfil psicológico do sequestrador, o Wolfgang. Porque assim, ele tinha uma ligação também, uma dependência emocional muito grande. E até onde eu li, né, eu não li o livro da Natasha, eu quero comprar. Né, que seria interessante, mas até onde eu li sobre a reportagem, não há indicativo dele ter feito isso anteriormente. Ele fez com ela, fez só com ela e passou 8 anos com ela. E quando ela foge, né, ela escapa por um descuido dele. E ele sempre foi muito perfeccionista, muito cuidadoso em relação a isso, mas aquele momento, como qualquer ser humano, ele teve distraiu, né? E acreditou que ela não ia mais fugir, que ele achou que ele estava dominando ela. Quando ela foge, de início ele percebe isso, ele sai da casa e se joga no trilho do trem para se suicidando, né? Então assim, foi minutos depois, se eu não me engano, né? Tanto que no próprio filme aparece ela perguntando: vocês já acharam ele? E aí ela já recebe a notícia que ele já ele se morreu, né? Então também tem essa questão da dependência, né? Inclusive tem uma fala muito interessante no filme que ela vira para ele e fala assim: eu e você somos dependentes um do outro. Sim. Um de nós vai ter que morrer. Um de nós né? vai morrer. Isso Um de nós vai morrer. E a gente imagina que seria ela, na verdade acabou sendo ele, né? Então assim, é um perfil psicológico
do molestador, do sequestrador, que fica muito aberto, né? Porque ele não foi preso para a gente poder estudar, como acontece com alguns casos, outros, né? com os casos americanos, né? Eles passam um tempo na cadeia, então tem toda uma entrevista, todo um processo. Ele se matou. A própria Natasha, ela se recusa a falar de monstro, né, também. Ela, por exemplo, ela classifica ele não como predador, né? Ela fala isso em entrevista, né? E ela evita... Ela meio que chorou até no dia que ela soube, na hora. Ela ficou nervosa. E até no próprio livro, pelo que já comentou em entrevista, ela não adentra muito na intimidade do que ela sofreu sexualmente, né? Ela fala que houve um abuso sexual, mas ela não aprofunda, não dá detalhes, né? Então, assim, é uma coisa assim que os dois viveram, né? A própria mãe do Wolfgang também nunca falou nada, né? A gente pode até traçar um perfil pela mãe, mas praticamente ali o que aconteceu naqueles 8 anos, a única testemunha ali é a Natasha, a né? própria, né? Então não tem como traçar um perfil de e uma ela pessoa foi muito que é... bebê, né? Ela tinha 10 anos. 10 anos. Então, assim, imagina, ele virou meio pai, padrasto, namorado, tudo dela. Ele foi tudo pra ela, uma época, né? Inclusive, o filme mostra que ela tinha problemas, assim, afetivos com a mãe, né? E ela tinha uma idealização pelo pai. Logo no começo do filme, aparece o pai levando ela pra um bar com mulheres, bebida, né? Aquela coisa, assim, meio de colocar uma criança em um mundo adulto. Meio depravado. É verdade. E depois ela tem, ela tem algumas memórias que ela lembra dela se pintando, como adulta, colocando maquiagem, se vestindo como adulta, e o pai aplaudindo, né? Achando tem muito isso, até aqui no Brasil, até tipo hoje, uma né? sexualização ali da criança, né? E ela encontra isso em alguns momentos com o Wolfgang, né? Ele, em alguns momentos, ele dá presentes pra ela, né? Ela fica meio que na roupas, dúvida se ela gosta ou não, porque na verdade é um abuso que ela sofreu ali, né? Todo tipo de abuso. Pelo que eu li, foi meio que uma progressão. Ela começou num ambiente bem fechadinho, aí depois começou a acessar o andar de cima da casa dele. Foi, né? Aí depois começou a ir pra cama dele, e assim eles foram... progredindo essa relação. É uma relação meio ambivalente, meio ambígua, né? Porque tem tanto o amor e o ódio, e para uma criança que está lidando com esse processo novo, novas emoções, né? E ela não viveu isso muito bem dentro da casa, tinha uns problemas familiares. O filme até que ele não aprofunda isso, mas nas entrevistas era uma família pobre, né? E que tinha problemas, desestruturada, né? Desestruturada em certos aspecto, né? Então ela vem de uma família desestruturada e ela pega um sequestrador que também faz esse processo de desestruturação que mexe muito com a cabeça dela, né? Então tem uma cena assim que eu acho muito forte no filme. Qual delas? Você não pode ficar acabada com esse filme. É quando ela tem, acho que é a segunda vez que ela tem relação com ele e dá pra ver que ela sente prazer. Ah, sim, é verdade. Ela sente prazer ali. E ela sente culpa ao mesmo tempo, ela sentir prazer. E depois ela vai para o quarto dela lá, o cativeiro dela, e ela se sente culpada, ela começa a se chamar de burra, né? Se auto-recriminar por causa do sentimento de prazer que ela teve. Então, é uma relação assim muito estranha, né? Que a gente nunca vai saber, basicamente porque ele se matou logo em seguida, ela também evita aprofundar o caso, né? É um direito dela, né? Tá linda, desde pequenininha. E pelo que uma vez eu vi uma entrevista, diz que depois da Segunda Guerra Mundial, né? É uma das coisas mais faladas na Áustria, é o caso da Natasha até hoje, né? E gerou até uma teoria de conspiração. Foi, né? Mesmo? Conta. Porque muitos... tinha 2 ex-juízes que investigaram o caso, que acusam que a mãe teve participação no sequestro. A mãe do Wolfgang? Não, a mãe dela. A mãe dela. Da Natasha? Da Natasha, entendeu? Gente, que inclusive um desses juízes diz que a mãe tirava fotos para vender. Meio que prostituindo a filha. Prostituindo a filha. A Natasha sempre negou isso, a polícia também sempre negou, né? Já era mas 98, né? Mas ele diz que ele tem provas dentro da polícia que havia informalmente uma investigação que desconfiava da mãe. Tipo, né? Uma investigação paralela. Uma investigação paralela. E houve muitas falhas da polícia, né? E o filme mostra isso, que houve muitas falhas, que por isso que resolveram abafar, porque isso também ia revelar problemas policiais. Mas aumentar, né? Aumentar, mas assim, polêmica, né? Diz que há muito envolvimentos, né, de pessoas dentro da polícia que acreditam que a mãe estava envolvida, né? A Natasha sempre negou isso. Mas como o fato dele
e no filme aparece, né, ele indo na padaria onde está a menina, o juiz defende que a mãe conhecia, facilitou, Ai, né? meu Deus. E para conseguir se livrar da filha, porque havia problemas, porque um dos juízes, ele também, são 2 juízes, o outro relata que ele conversou com as amigas da Natasha, e a Natasha falava que a mãe maltratava ela fisicamente, né, quando pequena, e que ela desejava a morte da mãe, né? Então, o juiz acredita que a mãe se aliou ao Wolfgang, passou a filha para se livrar da filha, né? Gente. Mas isso assim, são conspirações, né, que nunca teve uma... Até a Natasha já não derrubou isso. A Natasha, ela já deu entrevista dizendo que não tem nada a ver, mas um fato curioso, depois que ela é libertada, ela nunca quis morar com a mãe, nem voltou a morar com o pai. Ela, o que é que ela faz? Ela compra uma casa, se isola em um município distante, e ela compra a casa onde ela ficou com o Wolfgang, né? Olha, isso eu não sabia. Com o dinheiro que ela ganhou dos livros, Sim. das entrevistas, né? ela compra a casa do Wolfgang, que ela viveu com ele. Que ela viveu com ele, porque ela não queria que a casa se transformasse ali numa divulgação da vida íntima. Um museu, né? Museu, alguma coisa. Inclusive, muita gente defende, né, que analisa o caso, que é a famosa síndrome de Estocolmo. Né? É bem possível. Eu não, porque não ela evita não. chamar ele de predador, de predador, né? Ela compra a casa que viveu com ele, ela não mora lá, né? Mas ela tem E evita de falar da intimidade. Mas diz que ela realmente chorou no dia que na hora que ela soube que ele morreu, ela ficou muito emocionada. Para quem não sabe, a síndrome de Estocolmo, né? O Luan aqui também pode complementar. É quando a pessoa, dentro de um processo de estresse, sequestro, né? A vítima, ela se identifica com o sequestrador, com o seu agressor, ela passa a ter sentimentos, né? Com essa pessoa de empatia, né? Solidariedade. A gente tem alguns filmes que é bem interessante que aparece isso. Um Dia de Cão, né? Com Al Pacino. A gente tem alguns traços ali do pessoal que começa a defender o Al Pacino, que é o assaltante de banco. A Bela e a Fera é um conto, conto, né? Num conto mesmo, porque a Bela sequestra... troca pelo pai, né? Ela é sequestrada pela Fera e ela começa a adquirir sentimentos, né? Então, até os contos infantis tem um pouco disso, já traz né? E tem uma Casa de Papel também, né? A Casa de Papel também. Casa de Papel Casa de Papel. Esse caso do Estocolmo. Tem um filme também que eu não lembro o nome, que a moça que é sequestrada se apaixona pelo sequestrador. Sim. Tem um filme da Netflix que eu esqueci, que eu acho que tem até um 3000, alguma coisa assim, que ele sequestra a moça, ele é um mafioso, ele sequestra ela, coloca no cativeiro e fala que só vai libertar ela quando ela se apaixonar por ele. Esse é um filme horroroso. O filme é muito ruim. Não sei o que, Dias. Dias. Alguma coisa relacionada a mal feito 50 tons de cinzas. É muito mal feito, mas ela assim, se apaixona. Eu tive que assistir mas ele obrigado. trabalha. Inclusive, o filme é bem questionado por causa de querer idealizar uma relação assim tóxica. A gente está contra isso, olha, Dia das Mulheres, a gente é contra isso. E o famoso caso o sequestro de Pest Rist, né? Que é feito pelo Paul Schrader, que é um filme baseado na vida real da filha de uma família de jornalista que era mais rica, que tinha emissoras, jornais na Califórnia. Ela foi sequestrada, né? Por um grupo militar, né? E ela se identificou. E ela começou a participar, né, fazer parte do movimento. Do movimento, assaltava o banco. Quando ela foi presa, o advogado utilizou que ela sofreu uma lavagem cerebral, mas que ela também tinha a síndrome de Estocolmo. Né? A síndrome de Estocolmo, né? Então, assim, tem vários casos que a gente observa, né? Não tem casos também que a gente vê desses... como é que chama? Serial killers, né? Que eles começam a receber várias cartas da amorosas dentro da cadeia. Tem isso, mas tem um nome, não tem? Eu esqueci de pesquisar, gente, mas tem um nome pra isso, que eu assisti a Ilana. Foi a Ilana ou foi o Ulysses Campbell que fez o livro do Maníaco do Parque? Ele falou que ele estudou e tem uma síndrome disso, que a mulher fica apaixonada por esses caras, serial killer na cadeia. Pesado isso, né? Ó, quando a gente tá falando de filmes e cinema e tal, eu queria saber de vocês. No caso mais do Danilo, agora, nesse primeiro momento. Esse tipo de filme, Danilo, já chegou essa pergunta pra mim. Esse tipo de filme ajuda a alertar a sociedade ou só, sei lá, dá ideias pra gente maluca, pra gente que tem problemas, entendeu?
O que você acha? Eu acho que o filme ele traz essa questão do alerta, né? Só que muitas vezes quando você dá ênfase em certas coisas, você pode acabar idealizando e levando para um outro caminho, né? Sim. Então acho que isso depende muito do filme. Eu acho que o filme ele tem o fator de instruir, né? Alertar. Muitas vezes a gente tem obras que trazem um pouco dessa realidade, né? Eu acho que o melhor caso aqui que a gente está discutindo, o serial killer, são os monstros que estão lá no quintal ali da nossa vizinhança, sem a gente perceber. Sim. Às vezes a gente acha que é o monstro assim, que o cara vai estar escrito na testa. vai testa, ele é sujo, como é o homem do saco, homem do né? saco. Que ele vai estar ali aparecendo. Não, são pessoas comuns que estão ali, muito cordiais, educados, inteligentes, né? Então eu acho que os filmes eles trazem um pouco dessa realidade também pra gente observar e ficar de olho. É lógico que tem outros filmes que idealizam, e aí romantizar. Né? E aí também depende Não muito de quem está assistindo, né? Tem gente que pode... O filme pode até não estar romantizando aquela situação, mas a pessoa que está ali do outro lado está vendo por outro lado. Né? A mente humana, ela tem os seus desejos, as suas fantasias, e por mais que você esteja enxergando, eu tô aqui, tô enxergando dessa forma, o Luan tá enxergando de uma outra forma, né? São cada caso, né? Então, assim, eu acho que os filmes, eles têm esse processo também de trazer um pouco dessa realidade e da gente pensar e refletir sobre esses casos, né? De que forma a gente pode estar trabalhando até com políticas públicas, políticas sociais, né? A própria justiça, como é que trabalha frente a esses casos. Eu acho que é uma das funções que a arte cinematográfica pode proporcionar. O doutor falou aí algo interessante em relação ao monstro tá ali, bem pertinho de você, né? Você assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo, né? Então é isso. E a lei ela prevê isso aí. Tanto é que ela dá um aumento de pena para quando se trata de ascendente e descendente, né? Parentes ali. E geralmente esses casos, principalmente de estupro de crianças, tá relacionado à família. Infelizmente. É a pessoa mais próxima ali, né? E a lei, ela prevê isso aí, ela pune tem isso. aquela visão que é um cara desconhecido, né? O cara da rua, mas na verdade é um parente. Geralmente nos casos de abuso... Para você que está nos acompanhando aí, que é pai, que é mãe, que tem filho pequeno, muito cuidado com quem você deixa suas crianças. Exatamente. Instale câmera lá na sala, na cozinha, tá? Fique monitorando. Hoje tudo pelo você compra câmera de 100 reais na internet. Já dizer, câmera não tá mais cara como antes. Compre uma câmerazinha, guarda o dinheirinho pra salvar seu filho, né? Que às vezes salva uma coisa dessa, salva os filhos, né? O caso da mocinha do Rio Grande do Sul foi salva por câmeras. Por câmera que observaram ela entrando foi a vizinha. A câmera hoje em dia... E hoje tem a inteligência artificial, reconhecimento facial. Então os aplicativos estão muito avançados. Meu diretor tá dizendo que o nome da pessoa que sente interesse por serial killer, essas coisas, é hibristofilia. É isso, meu diretor, né? Falei certinho. Olha aí, estamos aprendendo. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Gente, mas que caso. Agora sim, daqui a pouquinho a gente tá quase chegando ao final. Já passou rápido, né? A gente atrasou um pouquinho, mas passou hoje muito rápido. Já são mais de 9 horas, acredita? Mas deixa eu ver aqui mais que eu tinha uma pergunta. Essa aqui a gente já fez, que eu perguntei sobre pedofilia e abuso. A gente fez logo no início, inclusive. Eu botei aqui no final. Eu não sei se a gente começa a falar do monstro de Cleveland, porque é muito grande, né? E também não é infantil, na verdade, né? Ele sequestra mulheres. Vou deixar o monstro de Cleveland para um outro episódio, porque é um sequestro famoso nos Estados Unidos dessa vez. E diria que até, talvez, o Ariel Castro, faça coisas mais pesadas com as 3 moças do que o caso da Natasha. Não quero dizer que o caso da Natasha seja de pior grau, mas o fato de uma pessoa ter mantido 3 pessoas ali naquele bairro de Cleveland, né? Ao mesmo tempo, né? Ele comandava a mente delas, né? Dentro da uma coisa mente que a gente delas. fica pensando assim, parece surreal, parece coisa de filme, né? Na verdade é a realidade que trouxe, né? E as casinhas assim, né? Tudo uma perto da outra, ninguém observava. E mais de 10 anos, né? Uma delas, Ainda se não me engano, teve mais de 10 anos, né? Ele teve um bebê, né? E foi comprovado que é filho dele mesmo. Sim. Então, assim, uma coisa assim que a gente acha que é de cinema, né? Foi criado na cabeça de um roteirista de cinema, não. É a realidade ali. Às vezes é mais pesada, né? Apontando, né? Isso são casos que nós conhecemos.
Fora Isso. casos que já Sim. aconteceram que a gente não tem E ideia. não foi E que divulgado, pode estar né? Não foi acontecendo divulgado, também, né? Que pode estar acontecendo nesse momento. Tanta e a gente não desaparecida sabe. e tantos casos de pessoas Muitas desaparecidas. crianças, né? Tem muita criança Muita desaparecendo. Muitas, muitas. Tem que ter cuidado, né? Luan, fala um pouquinho desse cuidado com os pais. Vamos só reforçar. Sim, antes no do caso, final. o que eu achei interessante foi falar do Danilo também, falando sobre a estrutura familiar da Natasha, né? Então, esse pai, vamos dizer que é abusador ali até certo ponto, né? Por não ter certos cuidados que deveria ter, de levar a filha pra bar e etc. Então, isso é inadmissível, né? Numa sociedade, sim. O que a gente vê, geralmente, é a filha indo buscar o pai no bar, né? Não o pai levando a filha pro bar. Você tira a criança daquela realidade Sim, infantil e de joga ser- ela numa realidade adulta que ela não sabe o que é que tá acontecendo Exato. ali, né? Então hoje a gente tem que ter esse cuidado não só com a criança, né? Mas com a exposição também das crianças na internet. Muito. Porque infelizmente a gente vê alguns casos das mães botando filho 24 horas por dia ali, Perfeito. a filha. Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, porque a gente não sabe É, quem tá do outro lado. Vigiar né? e controlar. Hoje, o próprio YouTube ele tem esse controle, Sim, né? o Kids, das né? crianças. Tem o YouTube Exatamente, que Kids. eles estão assistindo. Porque o YouTube tem de tudo, mano. Tem tudo. Inclusive, eu tava com o meu enteado, ele tava assistindo o desenho do Sonic, né? Aí apareceu lá o Sonic com frio e apareceu o Taylor lá, ô, você tá com frio, quer que eu te esquente? Aí ele falou uma frase obscena que eu... Aí eu disse, epa, pode tirar isso daí. Cara, eu fiquei assim, foi impactante pra mim, que eu Sim. não acredito, tô vendo um desenho infantil no YouTube. E o que é interessante nisso? Que o desenho infantil ele é feito por quem? Por adultos, né? É. Então, infelizmente, tem alguns desenhos que a gente tem que ter esse Tem a cuidado, malícia, assim. vem a mensagem. Vem a subliminar. malícia, O vem... meu diretor tá pedindo pra eu lembrar aqui que também tem gente que consegue burlar o YouTube. Tem criança que é mais esperta que a Claro, gente, sim. que consegue Essas burlar e crianças, aparece. Você vê uma criança embaixo do inclusive, lençol ali com o É. celular através da escondido embaixo do lençol. categoria, e aí aparece outros Isso. comerciais pesados, É comerciais por isso, como próprios. o Luan falou aqui, a importância dos pais estarem Exatamente. próximos, Monitorando mesmo. monitorando, entendeu? Né? É um acompanhamento. Às vezes você não precisa estar É, 24 horas, Não, né? é. Isso também sufoca, né? Mas você ter os seus momentos de observar, você ficar E observando. conversar com seus Conversar. filhos, Isso que eu ia né? comentar sobre o diálogo. É você ter a confiança do seu filho, né? Porque você tendo a confiança do seu filho, Ele vai seu te falar filho tudo. vai te falar tudo, vai... Ó, pai, um estranho mexeu comigo. Tem que falar, certo. gente, né? É, mexer na parte do corpo na escola ali. Tocaram, né, numa É, parte do corpo então, que não é imprópria. ter, sim, esses ensinamentos, ter essa educação com o seu filho, essa proximidade, né? Que infelizmente hoje tem muitos pais que passam o dia todo trabalhando, chegam em casa cansado, não dá aquela atenção devida. Tem que dar, se vira, não mandei ter filho, né? Tem que ter esse... Sabe o que eu Ouvir, lembrei? Cuidado. criança fala muito, você E- tem que ouvir criança. É. Tem que Contar ouvir. tudo. Por exemplo, vou lembrar agora o caso dos irmãos Menendez, que a gente já falou aqui. Sim. Ele tinha falado, o mais novo, que eu esqueci agora, ele falou pro primo dele, quando ele era criança ainda, seu pai faz amor com você? Ó. Então, assim, ele, não, que isso, não existe. Entendeu? A criança fala. Aí ali Exato. já era um alerta, já era pra Sim. falar, sendo que parece que o primo avisou, mas ninguém ligou. Sim. Então, assim, é bom Ainda estar em tem alerta. isso. Tem isso, a pessoa não Ainda tem, acreditar, né? infelizmente, tem alguns casos que a maioria dos criança... casos, doutor, Já que pensou acontece que pra ele é que normal, né? Na Quando a cabeça criança fala pra mãe, a mãe não acredita. Isso. Ainda mais quando é envolve padrasto. padrastos, isso. dele. Exatamente. Padrasto é pior, né? Então, infelizmente, tem um perfil psicológico também desses caras que eles premeditam até o casamento, que é pra justamente Pegar a abusar da criança. criança. Então Horrível. tem todo um cuidado. Mamães e mesmo. papais têm que ter cuidado com seus filhos. Muito Tem cuidado. que ter, porque o Sempre mundo de tá olho. cruel, né? Agora a gente vai pros finalmente, mas antes, toda vez eu falo isso, né? Mas eu quero saber o que eu tô perguntando de todo mundo, tá? Toda agora a nova temporada, essa é a 4ª temporada, né? Do Além do Crime, 2ª aqui no Diário, na TV. Mas eu quero saber de vocês o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo, pra gente também, vocês também darem dicas, não só eu, mas vocês também falarem o que vocês estão assistindo e lendo agora, recentemente, mês passado, entendeu? Pra gente, quem gosta de True Crime, não precisa ser só do True Crime também, tá? Fiquem à vontade. Quer Eu assisti começar, um filme de Danilo? sequestro no final de semana. Olha, né? você... Na verdade, eu assisti o Conan, o Bárbaro, né? Que é aquele Olha. sequestro da legal. princesa. O Arnold né? Schwarzenegger. Tava vendo, viu? Conan, o Bárbaro e o Destruidor. E vocês? Vocês têm... Danilo foi o Oscar. Eu vou ficar Tô por último, eu vou indignada. ficar por último. Ah, eu tenho que falar que eu tô indignada com o Deixar aqui Oscar. pra escutar os profissionais, o que é que eles estão Olha. escutando pra ver se eu tô meio deslocado. Vai. Confesso que atualmente eu não tô assistindo tantos filmes, mas um dos últimos que eu assisti foi o do Ayrton Senna também. Sim, Que é não bem sei, interessante, né? É legal, ainda não vi. Motivacional, é bem legal.
E de True Crime faz bastante tempo assim que eu não assisto, mas eu acompanho no YouTube também alguns canais, né, que falam bastante sobre essas coisas. Que é o Quinta Misteriosa também. Ah, e da Jaqueline. Isso. Eu tô doida pra falar com a Jaqueline. A Jaqueline ajuda. Eu vou trazer esse povo aqui. Poxa, legal. Eu tô atrás da Ilana Casói. Se você estiver ouvindo esse podcast, sem querer ver um corte, eu vou fazer esse corte. Por favor, eu quero muito a sua participação. Porque o Ulisses Campbell disse que vinha até hoje, ó. Passou o lançamento e ainda não veio. Mas eu tô pedindo aí que a Ilana possa comparecer. Eu quero muito falar com ela e com o Ivan Mizanzuki sobre o caso do Pará, né, etc. Mas que bom. Danilo, bora falar de Oscar? Danilo. Antes de ir embora, que ela terminar pra cima ou não, né? Com raiva, né, brasileira. Minhas últimas semanas foi assistindo os filmes do Oscar. Eu também, eu assisti quase todos. Para poder acompanhar a premiação, né? E assim, eu acho que a gente deu um passo muito interessante. Show. Uhum. Ter ganhado como filme internacional. Verdade. Eu acho que isso também abre caminhos para o cinema brasileiro, que já é um cinema que às vezes eu escuto muito o pessoal falando, não, o cinema brasileiro é só putaria, palavrão, entre outras coisas. Mas há muito tempo, já há mais de 20 anos, que o cinema brasileiro vem produzindo coisas muito interessantes. Eu acho que o reconhecimento do filme é apenas agora para deixar ainda mais forte, né, a nossa indústria e abrir caminhos para outros diretores. A gente tem muitos diretores, principalmente da região Nordeste, que tem muito, né? Vem fazendo grandes filmes, né? Então, assim, eu, por exemplo, não é questão de patriota, eu assisti todos os filmes do Oscar. E o melhor filme realmente era Ainda Estou Aqui. Né? Eu gosto muito dele do que O Brutalista, o próprio Anora que ganhou, mas que também é um filme interessante. Eu achei tão Sessão da Tarde, a Nora. Mas eu acho que o cinema, às vezes, ele trabalha com algumas coisas assim da nossa realidade, do feminino, né, da marginalização, com um olhar mesmo Sessão da Tarde para descontrair mesmo e mostrar que a vida é um pouco disso, também, né? Tem esse lado também humano que aparece. O que eu queria aqui indicar pro pessoal, né, é a animação Flow. Eu já tava com ele na cabeça. É o Flow, eu ia indicar né? isso daí. Pra mim, juntamente com Ainda Estou Aqui, o Flow não concorreu ao melhor filme. Ele concorreu apenas a melhor animação e melhor filme internacional. Mas a minha indicação aqui é o Flow, uma animação lindíssima, né? Verdade, eu amei, chorei. Minha cachorra assistiu comigo. É uma animação que não tem diálogo, né? Não tem nenhum diálogo. Você pode levar seus filhos e vão ficar encantados. E os adultos também ficam encantados. Na sessão que eu assisti no cinema, tinha adultos chorando mais que a criança, né? Eu chorei. Porque trabalha com um pouco também dessa questão da crise emergencial, a própria questão do existir solitário que a gente Resume tem. só para as pessoas que não sabem o que é o Flow. O Flow é um mundo que a gente acredita que talvez é apocalíptico, né? Não aparece nenhum... Não explica, né? Não explica, eu acho que isso é o interessante do filme, ele não explica. Já chega e já dá ali pra gente, né? A gente não presencia nenhum ser humano, e aí a gente tem um dilúvio que gera uma enchente, e aí a gente tem um gato, um cachorro, um lemure e uma capivara que, para sobreviver, entram num barco e vão tentando fugir desse dilúvio, né, que é até uma referência bíblica à Arca de Noé, né? E aí o filme, a partir dessa história simples, ele vai discutindo várias reflexões, né, solidariedade. Uma das coisas que eu gosto muito nele é como ele trabalha as relações dos animais como espelho das relações humanas. O quanto a gente muitas vezes no início a gente é individualista, só que a gente tem que perceber que a gente precisa do outro, o coletivismo, para poder crescer e amadurecer. Do cachorrinho, da capivara, acho muito macaquinho. E eles reproduzem um pouco muito legal. Estereótipos humanos, entendeu? Verdade. O cara mais fechado, o cara que é mais humano, o mais extrovertido, né? Tem uma ideia muito boa do narcisismo. Então, assim, não tem um diálogo, né? E ele visualmente é muito bem feito, é lindíssimo, né? As imagens. E é uma animação simples e ao mesmo tempo complexa, né? Então seria a minha dica aí para quem... Lembrando Charlie Chaplin ali? Mais ou menos, eles trabalham com a ideia do cinema mudo, né? Você até busca ali um pouco do Chaplin, Bush Keaton, né? Que também era outro pessoa famosa do cinema mudo. Então, assim, tá nos cinemas, tanto no cinema do Shopping, tá lá no Cine Casarão, que também... Pronto. Então, vale a dica aí para levar a criançada para assistir e se encantar com essa animação que é da Letônia, né? Ganhou melhor animação.
ganhou nada menos que Divertidamente, Olha. né? 2. Barrou, né? Barrou, né? Então, Bacana. mostra Derrubou a Disney, o trabalho feito na Letônia, né? Que é uma animação sensacional. Para mim, junto com Ainda Estou Aqui, apesar de Os não ter melhores. os melhores filmes desse Oscar. E o mais legal que na 2025. Letônia, tu viste nas matérias que eles fizeram uma estátua do gatinho, então agora tem um museu com a parte dos bastidores do filme, e eles estão ganhando Eles foram com isso. recebidos com festa, Com festa, pela com população. carnaval, Que quase um legal. carnaval pra É. eles, né? Eles estão felicíssimos, acho lindo, achei lindo demais. O primeiro Oscar também deles, né, É o da primeiro Letônia. Oscar, né? Acho que a Letônia foi indicada em uma categoria, não a animação, mas muito tempo atrás. Então, assim, é o primeiro Oscar. Assim como foi o Histórico, primeiro Nossa, Oscar né? brasileiro, é o primeiro Oscar da Letônia. Eu posso também indicar aqui Claro. uma série para assistir, você que está nos acompanhando aí. É no Netflix também, DNA do Crime. Você já viu? Ainda não, Ainda não, mas eu tá já na ouvi minha falar. lista. Maravilhoso. Vou falar, É vou baseado em fatos reais. Inclusive, num acontecimento que foi muito famoso, que o pessoal, eles falsificaram uma viatura da Polícia Federal, foram até o aeroporto de São Paulo e roubaram barras de ouro de lá. Caramba. Então tá tudo interligado, né? E é a primeira vez que a Polícia Federal também utiliza do DNA para prova judicial, né? Por isso que é o nome legal. DNA do crime. Isso é mais Muito utilizado nos interessante, muito Estados bom. Unidos, né? Essa É, situação de sim, DNA, aí no Brasil, etc. primeira É vez. o primeiro caso. Pegaram o DNA de um dos traficantes para coletado numa Coca-Cola, né? Para fazer a identificação. Então legal. é muito complexo, liga que é interestadual, na verdade internacional, né? Liga Brasil com o Paraguai, né? O crime, aquela área ali internacional, fronteira, do né? Sul, Rio Grande do Sul ali também. Então interessante, podem assistir, vocês vão gostar demais. DNA do crime. Vou assistir. Maravilhoso. Olha essas dicas, gente. Coisa boa, né? Deixa eu te falar. Hoje tem sorteio. Aquela, né? Cadê? Eu pedi do Maestro Castilho uma dica de pra gente trazer um tecladista também aqui com a gente para Além do Crime. Se Deus quiser, daqui a dois Além do Crime, a gente já vai ter alguém aqui, ó, pra fazer aquele barulhinho, aquela sonoplastia. Então a gente vai fazer o sorteio agora e depois eu tenho que fazer meus agradecimentos, né, Luan? Não posso esquecer dos meus agradecimentos do dia, que sempre eu tô... Agora, olha, não dá pra mostrar pra vocês, mas eu vou printar depois e colocar lá no Além do Crime, tá? Lá no Instagram. Que a gente não tem Facebook, a gente só tem Instagram, tá? Eu já botei aqui Além do Crime, não dá pra mostrar, eu acho que não, mas eu já botei um vencedor aqui. Aí eu vou... Como se fosse sortear. Tem 90 comentários. A gente fez 90 comentários. E aí vamos ver quem vai ser sorteado. Já vou fazer aqui. Confirmar. Começar. Tá aqui. Participantes 90. Não sei se não dá pra ver direito. Mas é do aplicativo de sorteios. Achei que tem 3 testemunhas aqui que comprovam que Pois tem apareceu 3 90. testemunhas aqui. Eu não fiz... Olha, 10, 9, aí, 8. Vamos ver o nome que vai sair. Quem for sorteado tem que pegar aqui no coisa do diário, tá? O Gilvan tá aqui, ele comentou bastante. Na portaria do diário. Quem é? Michael. Michael Wazanski. Olha, né? É isso? O Wazanski, alguém conhece? É @House Muniz. Fala comigo aí no Instagram. Michael ou Michael, né? O Wazanski. Michael, cadê? Deixa eu Não dá ver. pra Michael mostrar. Vê Gomes se é de algum Mello. amigo de vocês. É meu amigo. É meu amigo do Gilvan. Teu amigo, Ju? Conhece? Então diz pra ele vir Parabéns ao amanhã. Michel Mello, na verdade. É Michel Gomes de Mello. Isso. Aí diz pra Olha, ele vir Michael. buscar amanhã aqui no Diário do Amazonas na portaria. Eu vou deixar uma sacolinha com esse negocinho aqui, uma sacolinha Olha, que rosa. legal. Vou entregar pra ele, tá? Eu vou pedir pro rapaz na portaria entregar. Vou pedir pra deixar, mas tem que vir amanhã. Se depois de amanhã já não tem mais. Porque o povo tá doido por a Se caneca. não vier, ó. eu venho, tá, amigo? Ó. Ou eu dou pro doutor Giovanni, quem sabe? Já tava querendo levar essa caneca aqui. Mostra aí, gente, essa Eu acho que caneca ela tinha que nova ser do Além do aquela, Crime, ela tinha quarta que sortear. temporada. Toda Em semana um breve sorteio vamos de uma sortear. caneca, né? Vamos sortear em breve, né, doutor? A gente vai conseguir um Isso. patrocinador que vai sortear em breve. Toda semana uma caneca de sorteio. E aí também no final do ano pra mandar, né, pros participantes aqui, os nossos Exato. especialistas, assim com o nome, que nem o meu. Tem que ter um Personalizado. nomezinho personalizado. Gente, antes de terminar, eu queria lembrar que domingo tem a reprise, para quem não quer, que gosta de assistir na televisão, tem a reprise 20 horas. Também vocês podem reassistir no Diário do Amazonas, no @D24, na playlist do Além do Crime. E também, a partir de sábado, vai estar no Além do Crime mesmo, que a gente tem o YouTube, tá? Dá uma forcinha lá, curte, compartilha. O ao vivo só é aqui mesmo, no Diário, mas aí depois a gente coloca lá também, para dar aquela força. A gente tá quase com 400 inscritos. Vamos crescer
isso aí. E, que mais? E no Spotify também, pra quem gosta de ouvir, né? Eu boto lá tanto o vídeo quanto pra ouvir, o MP3, bota lá no Spotify, Além do Crime Podcast. Já foi o sorteio, que mais? Semana que vem já falei. E tem que agradecer, olha só, não sei se vocês estão notando que eu tô vindo mais, assim, né? Com umas roupas bem bacanas, um jeans bem bacana, semana passada eu vim também. É das Amazonas Plus Size. Acessem lá no Instagram. Minha parceiraça agora, ela que tá me vestindo para o Além do Crime. Então, um beijo pra Amanda, que é a dona das Amazonas, tá bom? A Amazonas Plus Size, ó, tá no meu coração e na minha vestimenta aqui, né? Mais elegante. Depois eu vou tirar foto e vou postar lá no Instagram do Além do Crime, tá bom? Então, meus convidados, muito obrigado. Recados dados. Eu aguardo vocês nas próximas, né? Porque vocês já fazem parte aqui da família Além do Crime, né, doutor Gilvan? Exato. Danilo, Só queria dizer, ó, Luan. o QR Code tá funcionando, eu já testei aqui. Olha, gente, que chique. Já Não, bate no vamos Instagram. sortear isso aqui, né? Olha, tem até QR Code, que chique, né? E o Além do Crime aqui, ó. No Instagram, no YouTube e no Spotify. São as nossas únicas redes sociais. Tá bom? E claro, aqui no Diário do Amazonas. Um beijo a todos e até semana que vem. Semana que vem é caso Roxana, é caso antigo, caso famoso em Manaus. Vai vir o Marcos Pessoa do No Amazonas é assim. Ele vai estar aqui comigo e com outros famosos comentando sobre esse crime famoso aqui em Manaus, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Fui. Beijo, tchau.